Padre Robson admite pagamentos de extorsão com dinheiro da FIP. 10-0. Conselheiros mudam votos e CNMP arquiva caso do PowerPoint. Padre Robson admite pagamentos de extorsão com dinheiro da FIP. O padre Robson de Oliveira Pereira admitiu em depoimento ao Ministério Público de Goiás que fez repasses aos chantagistas sem o monitoramento da polícia e usando dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno. As declarações foram dadas no processo de extorsão do qual foi vítima. As informações são do G1. De acordo com o MP, 5 pessoas foram condenadas na ação por pedirem dinheiro ao padre para ele não ter imagens e troca de mensagens pessoais expostas na internet. A defesa do padre Robson disse ao G1 que reforça que todo o conteúdo das mensagens é falso, o que comprova que ele foi vítima de criminosos de altíssima periculosidade. Ainda conforme a defesa, os responsáveis já foram condenados pelo judiciário e cumprem rigorosas penas. Em nota, o advogado do padre afirma ainda que o pároco não tem e nunca teve nenhum patrimônio. O Ministério Público de Goiás investiga o envolvimento do padre Robson em crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsificação de documentos e sonegação fiscal. O MP de Goiás aponta que o sacerdote fez desvios de doações de fiéis em valores que podem superar 120 milhões de reais. A investigação começou em 2018, quando o padre Robson foi vítima da extorsão. De acordo com o G1, o juiz Ricardo Prata, que condenou o grupo, escreveu na sentença que um dos supostos relacionamentos amorosos que os hackers ameaçavam expor era com um dos chantagistas que invadiu celulares e e-mails do padre. Durante o julgamento do caso, o hacker chegou a reafirmar que teve um relacionamento com o sacerdote. As extorsões tiveram início em março de 2017. 2 hackers invadiram aparelho celular e computadores do padre Robson para obter informações pessoais e profissionais. Conforme a denúncia do MP de Goiás, no dia 31 de março de 2017, foi realizada a transferência bancária de 2 milhões para 2 contas bancárias, ou 1 milhão para cada uma. O dinheiro acabou sendo bloqueado. A partir de então, a exigência passou a ser a entrega de valores em espécie. Em abril, após negociação com conhecimento da polícia, foi combinada a entrega de 700 mil em espécie em um imóvel no setor leste universitário. Segundo o MP, após esse episódio, os hackers continuam a se comunicar com o padre exigindo dinheiro. Diante da situação, 6 dias depois, eles voltaram a cobrar os 2 milhões. Conforme o MP, a vítima sucumbiu às extorsões recebidas e passou a realizar diversos pagamentos aos denunciados, ora sem e ora com conhecimento da polícia. De acordo com a defesa do padre, o valor usado nos pagamentos foi recuperado e está depositado em conta judicial, aguardando liberação para retornar às contas da FIP. 10-0. Conselheiros mudam votos e CNMP arquiva caso do PowerPoint. O CNMP decidiu arquivar o pedido de abertura de processo disciplinar contra Deltan Delanhol, Roberson Polozan e Júlio Noronha no caso do PowerPoint. Por unanimidade, o Conselho decidiu que o caso já prescreveu. No entanto, 8 conselheiros disseram que, caso não tivessem demorado tanto para julgar o assunto e as penas não estivessem prescritas, havia motivos para a instauração de processo administrativo disciplinar. O julgamento se encaminhava para a abertura do processo, mas o conselheiro Sebastião Caixeta, que era a favor do processo, mudou o voto durante a tarde de hoje e reconheceu a prescrição das punições caso fosse aberto o PAD. Os conselheiros Otávio Rodrigues, Bandeira de Melo e Fernanda Marinella, que haviam votado a favor de abrir o processo, então mudaram de voto e também declararam as penas prescritas. Com isso, todos votaram contra a abertura do processo. O vice-PGR Humberto Jacques de Medeiros se declarou suspeito no caso e por isso só 10 conselheiros se pronunciaram. Votaram hoje os conselheiros Marcelo Eitzel, relator, Rinaldo Lima, presidente da sessão, Sandra Krieger, Fernanda Marinella, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho,
Oswaldo Dalbuquerque, Luciano Maia, Silvio Amorim e Sebastião Caixeta. Venceu o posicionamento do relator Marcelo Eitzler. Ele havia votado contra a abertura do processo por entender que, como a Corregedoria do Ministério Público Federal e a Corregedoria do CNMP já analisaram acusações sobre o caso do PowerPoint, o assunto já deveria ter sido encerrado. Ele ia ficando vencido, acompanhado apenas pelo conselheiro Silvio Amorim, o primeiro a falar em prescrição. No entanto, quando o julgamento se encaminhava para a conclusão, Caixeta mudou o voto para acompanhar Amorim e também reconhecer a prescrição. E aí, o posicionamento a favor da abertura do processo disciplinar perdeu o mínimo de 8 votos para que saísse vencedora. A conselheira Sandra Krieger, então, levantou questão de ordem para que o CNMP discutisse se houve ou não prescrição no caso. Depois das manifestações dos advogados de Lula, Cristiano Zanin Martins, e dos procuradores Felipe Mesquita, o conselheiro Bandeira de Mello disse que o caso estava de fato prescrito e foi acompanhado pelos colegas. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e, se Deus quiser, nós voltamos amanhã.